Você já teve a sensação de que algo está se aproximando da sua vida, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que? Como se uma energia silenciosa estivesse preparando um encontro, um acontecimento ou uma mudança capaz de transformar completamente a forma como você enxerga o amor? Muitas pessoas ignoram esses sinais porque acreditam que tudo deve fazer sentido para a mente antes de tocar a alma. Mas Carl Jung observava que existem movimentos profundos acontecendo no inconsciente muito antes de se manifestarem na realidade. E se aquilo que você está prestes a ouvir não for apenas uma coincidência, e se existir alguém caminhando em sua direção neste exato momento, alguém que ainda não revelou sua presença, mas que já começou a ocupar um espaço invisível dentro do seu destino. Permaneça até o final, porque a mensagem de hoje pode mudar completamente a forma como você interpreta os encontros que a vida coloca diante de você. Existe uma razão pela qual algumas conexões parecem surgir do nada, e ainda assim carregam uma intensidade que desafia qualquer explicação lógica. Jung acreditava que a alma humana reconhece determinados padrões antes mesmo que a consciência consiga compreendê-los. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que já viveu tudo o que havia para viver no amor. Talvez tenha enfrentado decepções, despedidas ou promessas que nunca se concretizaram. Mas a vida possui uma maneira misteriosa de surpreender justamente quando a esperança parece adormecida. E é nesse ponto que muitas transformações começam. Não através daquilo que esperamos, mas através daquilo que jamais imaginamos encontrar. Às vezes, o universo não envia alguém semelhante ao que você conheceu antes. Ele envia alguém capaz de despertar partes de você que permaneceram escondidas durante anos. Curiosamente, algumas das conexões mais marcantes surgem quando duas pessoas pertencem a momentos diferentes da vida. Não porque a idade determine o valor de uma relação, mas porque cada alma carrega experiências únicas que complementam aquilo que falta na outra. Uma pessoa mais jovem pode trazer espontaneidade para quem aprendeu a viver apenas com cautela. Pode trazer entusiasmo para quem passou muito tempo carregando responsabilidades. Pode reacender sonhos esquecidos, lembrando que a capacidade de amar não desaparece com o tempo. Jung frequentemente falava sobre a necessidade de integração entre diferentes aspectos da personalidade. E, em certos encontros, aquilo que parece uma diferença externa revela uma complementaridade interna extremamente poderosa. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás dessas conexões. Quando alguém entra em nossa vida e desperta emoções inesperadas, nem sempre estamos reagindo apenas à pessoa. Muitas vezes estamos reagindo àquilo que ela simboliza dentro da nossa jornada psicológica. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Aquela sensação intensa, aquela curiosidade inexplicável ou aquele magnetismo imediato podem ser sinais de que uma parte esquecida da sua própria alma está tentando retornar à consciência. Talvez essa pessoa mais jovem não esteja chegando apenas para oferecer amor. Talvez esteja chegando para despertar coragem, alegria, autenticidade e vitalidade que ficaram escondidas sob camadas de medo, rotina e experiências passadas. E quando isso acontece, o encontro deixa de ser apenas romântico, ele se torna transformador. Por isso, antes de descartar essa possibilidade ou julgá-la através das expectativas convencionais, permita-se refletir sobre uma pergunta profunda. E se o amor que você procura não estiver vindo da direção que imaginava? E se a vida estiver preparando uma experiência completamente diferente de tudo aquilo que você já viveu? Jung acreditava que os acontecimentos mais significativos surgem quando abandonamos a necessidade de controlar cada detalhe do caminho.
Talvez exista alguém se aproximando neste momento. Talvez essa pessoa carregue uma energia capaz de tocar partes da sua alma que ninguém conseguiu alcançar antes. E talvez os sinais que você vem percebendo não sejam fruto do acaso, mas um convite silencioso para abrir o coração a uma possibilidade que ainda não revelou todo o seu significado. Antes de continuarmos essa jornada e mergulharmos ainda mais fundo nos mistérios da alma humana, eu quero fazer um convite especial para você. Se este conteúdo está tocando o seu coração, despertando reflexões que talvez você nunca tenha feito antes e ajudando você a compreender melhor os sinais que a vida coloca em seu caminho, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar esta mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir estas palavras neste momento da vida. E se você aprecia conteúdos sobre Carl Jung, autoconhecimento, relacionamentos, sincronicidades e os mistérios das conexões humanas, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos que podem trazer exatamente a resposta, a clareza ou a reflexão que sua alma está procurando. E escreva nos comentários a frase: "Eu estou aberto ao que o universo está preparando para mim." Quero saber de qual cidade e país você está assistindo e acompanhar essa jornada de transformação junto com você. Agora, continue assistindo, porque a parte mais importante desta mensagem ainda está por vir. A maioria das pessoas acredita que o amor chega de forma previsível. Elas imaginam que reconhecerão imediatamente quem fará parte de sua história, que os sinais serão claros e que a mente conseguirá compreender tudo antes que o coração seja tocado. Mas Carl Jung observava algo diferente. Ele acreditava que os acontecimentos mais importantes da vida costumam surgir primeiro nas profundezas do inconsciente, muito antes de assumirem uma forma concreta no mundo exterior. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez exista uma movimentação invisível em sua vida que seus olhos ainda não conseguem perceber, mas que sua alma já começou a sentir. Existe uma razão pela qual você foi atraído para esta mensagem. Talvez você tenha vivido experiências que o fizeram acreditar que certas possibilidades pertenciam apenas ao passado. Talvez tenha se convencido de que algumas emoções jamais voltariam a ser sentidas com a mesma intensidade. No entanto, Jung ensinava que a vida possui uma tendência natural à renovação. Aquilo que parece encerrado muitas vezes está apenas preparando espaço para algo novo. E quando essa renovação surge, ela raramente segue os caminhos que esperamos. Ela chega através do inesperado, quebrando padrões antigos e obrigando a consciência a enxergar além de suas limitações. Muitas tradições espirituais falam sobre anjos como mensageiros. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta essa ideia, existe uma verdade simbólica extremamente poderosa por trás dela. Os anjos representam mensagens que vêm de uma dimensão mais profunda da existência, uma dimensão que conversa com a alma através de sinais, intuições e sincronicidades. Jung dedicou grande parte de sua vida ao estudo dessas coincidências significativas. Ele percebeu que alguns acontecimentos parecem conectados por um significado invisível, e quando várias dessas coincidências começam a surgir ao mesmo tempo, algo importante geralmente está prestes a acontecer. Talvez você tenha percebido mudanças sutis recentemente, um sentimento difícil de explicar, uma expectativa sem motivo aparente, a sensação de que um ciclo está chegando ao fim enquanto o outro começa a nascer. Essas percepções costumam ser ignoradas pela mente racional, mas Jung acreditava que elas são manifestações de conteúdos inconscientes tentando alcançar a consciência.
É como se uma parte mais profunda de você soubesse algo que ainda não foi revelado completamente. Como se a alma estivesse se preparando para reconhecer alguém antes mesmo que essa pessoa apareça em seu caminho. E aqui surge uma possibilidade intrigante. E se o amor que está se aproximando não se parecer com nada que você viveu antes? E se ele vier através de alguém que desafia suas expectativas, suas crenças e até mesmo suas definições sobre relacionamentos? Talvez a verdadeira transformação não esteja apenas na chegada dessa pessoa. Talvez esteja naquilo que ela despertará dentro de você. Porque, segundo Jung, os encontros mais importantes da vida não mudam apenas nossas circunstâncias. Eles mudam quem somos. Existe uma tendência humana de procurar amor apenas naquilo que parece familiar. Procuramos padrões conhecidos porque eles oferecem segurança. No entanto, aquilo que é familiar nem sempre promove crescimento. Muitas vezes, repetimos histórias semelhantes, atraindo pessoas que despertam as mesmas dores, os mesmos medos e as mesmas limitações. Jung chamava a atenção para esse fenômeno ao falar sobre a necessidade de romper com padrões inconscientes. E talvez a razão pela qual alguém mais jovem esteja prestes a entrar em sua vida tenha relação justamente com essa ruptura. Uma pessoa mais jovem frequentemente carrega uma energia diferente. Não necessariamente mais madura ou menos madura, mas diferente. Ela pode enxergar possibilidades onde você vê obstáculos. Pode agir com espontaneidade, onde você aprendeu a agir com cautela. Pode trazer leveza para áreas da vida que se tornaram excessivamente sérias. E é exatamente essa diferença que pode despertar algo profundo, porque aquilo que nos transforma raramente é aquilo que confirma nossas certezas. Aquilo que nos transforma desafia nossas convicções e expande nossa visão de mundo. Jung acreditava que cada ser humano possui aspectos adormecidos dentro de si, potenciais esquecidos, sonhos abandonados, partes da personalidade que nunca receberam espaço para se desenvolver plenamente. Em alguns momentos da vida, encontramos pessoas que funcionam como espelhos dessas partes ocultas. Não porque elas possuam todas as respostas, mas porque refletem aspectos que precisamos reencontrar dentro de nós mesmos. Talvez essa pessoa mais jovem carregue exatamente essa função simbólica em sua jornada. Isso explica por que algumas conexões parecem tão intensas desde o início. A lógica tenta encontrar explicações, mas nenhuma parece suficiente. Existe algo além da aparência, além das palavras e além das circunstâncias. É uma sensação de reconhecimento, como se duas histórias completamente diferentes encontrassem um ponto invisível de convergência. Jung observava que a alma reconhece certas experiências antes que a mente consiga compreendê-las. E quando isso acontece, nasce uma atração que desafia explicações superficiais. Mas existe algo ainda mais importante do que a própria conexão. Existe a transformação que ela provoca. Porque o verdadeiro propósito de alguns encontros não é apenas trazer felicidade, é despertar consciência, é revelar partes de nós que permaneceram escondidas por anos, e quanto mais você compreender isso, mais preparado estará para reconhecer os sinais que podem estar surgindo em sua vida neste exato momento. Muitas pessoas acreditam que o amor acontece apenas entre duas pessoas. Jung enxergava algo mais profundo. Para ele, cada relacionamento também representa um diálogo entre partes da própria alma. Quando alguém entra em nossa vida e provoca emoções intensas, frequentemente estamos reagindo não apenas à pessoa, mas também ao significado psicológico que ela carrega. E é aqui que a jornada se torna verdadeiramente fascinante. Talvez essa pessoa mais jovem desperte em você uma sensação de juventude interior que parecia perdida.
Talvez faça você lembrar de sonhos que ficaram para trás. Talvez o convide a olhar para a vida com mais esperança, curiosidade e entusiasmo. Isso não acontece por acaso. Jung acreditava que tudo aquilo que nos emociona profundamente aponta para conteúdos importantes do inconsciente. São mensagens simbólicas que revelam caminhos de crescimento. Pense em quantas vezes você acreditou que já sabia exatamente como seria seu futuro. E pense em quantas dessas previsões realmente se concretizaram da maneira que imaginava. A vida raramente segue roteiros rígidos. Ela se movimenta como um rio, encontrando caminhos inesperados para continuar fluindo. E muitas vezes é justamente nesses caminhos inesperados que surgem as experiências mais significativas. Talvez você esteja entrando em uma fase em que a alma não deseja mais repetir o passado. Talvez exista uma necessidade silenciosa de viver algo autêntico, algo diferente. Algo que não esteja preso às mesmas histórias que já causaram sofrimento. E quando essa necessidade se torna forte o suficiente, o universo frequentemente responde através de encontros que desafiam antigas estruturas. O mais curioso é que essas mudanças costumam começar antes mesmo do encontro acontecer. Elas começam internamente, através de percepções, intuições e sentimentos difíceis de explicar. É como se a alma começasse a reorganizar sua própria energia para receber aquilo que está prestes a chegar. E talvez seja exatamente por isso que você sentiu o impulso de assistir até aqui. Agora imagine por um instante que tudo isso seja verdade. Imagine que existe alguém caminhando em sua direção neste exato momento sem sequer saber da importância que terá em sua vida. Imagine que essa pessoa também esteja passando por transformações internas, preparando-se para um encontro que mudará muito mais do que um relacionamento, porque algumas conexões não surgem apenas para unir duas histórias. Elas surgem para transformar dois destinos. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente aparece em nossa vida como destino. Talvez o destino não seja uma força externa controlando tudo. Talvez seja a manifestação de processos internos que finalmente encontraram o momento certo para emergir. E se isso for verdade, o amor que está se aproximando pode representar muito mais do que companhia. Pode representar evolução. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar respostas fora de si, procurando sinais, explicações e garantias. Mas as respostas mais importantes sempre começaram dentro, e quanto mais você aprende a ouvir sua própria alma, mais fácil se torna reconhecer as mensagens que a vida envia através das pessoas que coloca em seu caminho. A questão não é apenas se alguém mais jovem irá amá-lo de uma maneira diferente. A verdadeira questão é se você está preparado para receber um amor que desafie suas antigas crenças, cure velhas feridas e revele uma versão de si mesmo que ainda não teve a oportunidade de conhecer. Porque alguns encontros chegam para confirmar aquilo que já sabemos, mas outros chegam para transformar tudo aquilo que acreditávamos saber. E talvez o encontro que está se aproximando pertença exatamente a essa segunda categoria. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem quando pensam sobre amor e destino. Elas acreditam que o encontro é o momento mais importante da história. Mas Jung sugeriria algo diferente. O encontro é apenas a superfície de algo muito maior. O verdadeiro acontecimento começa muito antes, quando a alma inicia um processo silencioso de preparação. É como uma semente que cresce debaixo da terra antes que qualquer broto apareça na superfície. Ninguém vê o trabalho acontecendo, mas ele está acontecendo. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, vivendo mudanças internas que ainda não conseguem ser explicadas, mas que estão preparando o terreno para algo extraordinário. Por isso, não se surpreenda se algumas coisas começarem a perder o sentido.
Pessoas, hábitos, pensamentos e até desejos antigos podem parecer estranhamente distantes. Isso acontece porque o inconsciente está reorganizando prioridades. Jung observava que sempre que uma transformação importante se aproxima, a personalidade passa por um período de transição. O velho começa a perder força antes que o novo tenha se revelado completamente. É um espaço desconfortável, porque você sente que algo está mudando, mas ainda não consegue enxergar claramente o que está chegando. No entanto, é justamente nesse espaço que as maiores mudanças costumam nascer. Talvez você tenha notado uma crescente vontade de ser mais verdadeiro consigo mesmo, menos disposto a aceitar relações superficiais, menos interessado em conexões baseadas apenas na necessidade ou na carência emocional. Isso não é coincidência. Quando a alma amadurece, ela deixa de procurar apenas companhia e começa a procurar significado. E o significado tem uma força magnética poderosa. Ele atrai experiências compatíveis com o nível de consciência que você está desenvolvendo. Em outras palavras, aquilo que você está se tornando influencia diretamente aquilo que está prestes a atrair. E aqui existe uma revelação importante. A pessoa que está se aproximando talvez não apareça da forma que sua imaginação criou. Muitas vezes, o amor verdadeiro entra em nossa vida usando uma porta completamente diferente daquela que estávamos observando. É por isso que tantas oportunidades passam despercebidas. As pessoas ficam tão concentradas em uma expectativa específica que deixam de reconhecer a realidade quando ela finalmente chega. Jung acreditava que a consciência precisa aprender a dialogar com o inesperado, porque é no inesperado que o inconsciente frequentemente entrega seus maiores presentes. Imagine alguém que olha para você sem os filtros que tantas pessoas utilizaram no passado. Alguém que não está preso à imagem que você construiu ao longo dos anos. Alguém capaz de enxergar qualidades que você mesmo esqueceu que possuía. Esse tipo de olhar tem poder transformador, porque às vezes não precisamos que alguém nos mude. Precisamos apenas que alguém nos ajude a enxergar aquilo que sempre esteve dentro de nós. E talvez essa seja uma das razões pelas quais essa conexão será tão diferente das anteriores. Existe também a possibilidade de que essa pessoa mais jovem traga uma lição importante sobre coragem emocional. Muitas pessoas passam a vida inteira protegendo o coração. Elas acreditam que estão evitando sofrimento, mas na verdade estão evitando profundidade. Jung ensinava que o crescimento acontece quando temos coragem de entrar em contato com aquilo que sentimos, mesmo quando isso envolve vulnerabilidade. E algumas conexões surgem justamente para nos ensinar essa lição. Elas nos mostram que viver plenamente exige mais do que segurança. Exige entrega. Talvez você tenha sido ferido no passado. Talvez tenha criado mecanismos para evitar novas decepções. Isso é compreensível. Mas existe uma diferença entre proteger o coração e aprisioná-lo. Quando o medo se torna excessivo, ele começa a bloquear não apenas a dor, mas também a alegria, a intimidade e a possibilidade de viver algo extraordinário. É por isso que certas pessoas entram em nossa vida como verdadeiros catalisadores. Elas não chegam para destruir nossas defesas. Elas chegam para mostrar que talvez essas defesas já não sejam mais necessárias. E quanto mais você observa sua própria jornada, mais percebe que tudo parece ter acontecido por uma razão. Os encontros, as despedidas, os períodos de solidão, as fases de crescimento. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Sob essa perspectiva, nada foi desperdiçado. Cada experiência ajudou a construir a versão de você que existe hoje.
E talvez essa versão finalmente esteja pronta para viver algo que não seria capaz de compreender anos atrás. Isso não significa que o caminho será perfeito. Nenhuma conexão significativa é construída apenas com momentos fáceis. O que torna uma relação extraordinária não é a ausência de desafios, mas a capacidade de crescer através deles. E quando duas pessoas se encontram em um momento de maturidade interior, os desafios deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades de evolução. É por isso que algumas histórias de amor conseguem transformar vidas inteiras. Talvez os anjos, simbolicamente falando, não estejam tentando apenas avisar sobre a chegada de alguém. Talvez estejam chamando sua atenção para algo ainda mais importante. Talvez estejam lembrando que você não foi feito para permanecer preso às versões antigas de si mesmo. Talvez estejam mostrando que existe um novo capítulo esperando para ser vivido. E tudo o que você precisa fazer agora é permanecer atento aos sinais, aberto às possibilidades e disposto a reconhecer o extraordinário quando ele finalmente cruzar o seu caminho. Porque algumas histórias começam quando duas pessoas se encontram. Mas as histórias que mudam destinos começam quando uma alma decide acreditar novamente naquilo que parecia impossível. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a verdadeira mensagem nunca foi apenas sobre a chegada de alguém. Foi sobre a transformação silenciosa que acontece dentro de você antes que qualquer encontro aconteça. Carl Jung acreditava que os acontecimentos mais significativos da vida não surgem para preencher um vazio, mas para revelar uma nova dimensão daquilo que já existe em nossa alma. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez você não esteja apenas esperando uma pessoa. Talvez esteja sendo preparado para uma nova versão de si mesmo, uma versão capaz de amar, receber e viver de uma forma que antes parecia impossível. Quando olhamos para trás, percebemos que muitas das experiências que pareciam perdas eram, na verdade, caminhos de preparação. As despedidas ensinaram força. Os silêncios ensinaram paciência. As decepções ensinaram discernimento. Nada aconteceu sem propósito. Cada capítulo contribuiu para construir quem você é hoje. E se existe alguém se aproximando da sua vida, essa pessoa não encontrará a mesma versão sua que existia anos atrás. Encontrará alguém mais consciente, mais profundo e muito mais próximo da própria verdade. Talvez seja por isso que os sinais se tornam tão importantes. Não porque eles prevejam o futuro com precisão absoluta, mas porque nos convidam a olhar para a vida com mais sensibilidade. A alma percebe movimentos que os olhos ainda não conseguem enxergar. E quando aprendemos a confiar nesse diálogo silencioso entre o consciente e o inconsciente, começamos a compreender que alguns encontros não são meros acidentes. Eles surgem quando estamos prontos para aprender, crescer e experimentar algo que transcende as expectativas limitadas da mente. Então, enquanto você segue sua jornada, leve consigo esta reflexão. E se aquilo que você tanto procura também estiver procurando por você? E se o amor que parece distante neste momento estiver apenas aguardando o instante perfeito para se revelar? Talvez a vida não esteja atrasada. Talvez ela esteja organizando detalhes invisíveis para que tudo aconteça no momento exato. Porque aquilo que é verdadeiramente destinado à alma não precisa ser forçado. Apenas precisa ser reconhecido quando chega. E antes de encerrar, quero que você se lembre de uma ideia poderosa. Algumas pessoas entram em nossa vida para nos acompanhar, mas outras entram para nos despertar. Talvez o próximo encontro que o destino reserva não venha apenas para tocar seu coração, mas para transformar sua existência. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Eu estou aberto a...
para o que a vida está preparando para mim. Conte também de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras e inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung, os mistérios da alma e os caminhos invisíveis que conectam as pessoas muito antes de elas se encontrarem.